Então, chegamos ao nosso 13º encontro, o último, da Academia da Alma 2.0. E a pergunta que eu quero fazer é esta: que mundo eu imagino e desejo, ou a sociedade dos meus sonhos? Eclesiastes 4:1, nesse verso o autor descreve a permanente condição humana. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Não quer dizer que devamos aceitar esta realidade. O autor está nos comunicando que ela existe. Ou me conformo ou tomo uma decisão. E a minha é, quero saber a sua, eu luto. Começo por lembrar um episódio tão dramático para mim que nunca o esqueci. Uma lição da escola dominical citava Deuteronômio 15:11, que diz o seguinte: nunca deixará de haver pobres na terra. Ponto. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. O professor autor usou a primeira parte do versículo para condenar todo o esforço pela justiça. E ao fazê-lo, negou completamente o próprio versículo da palavra de Deus. Revoltante. Há muitos anos, nos anos 80 do século XX, eu tive um compromisso que era pregar numa das regiões mais pobres do Brasil, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E eu, quando fui, então, expor a palavra de Deus, eu disse que ele, nosso Senhor, tem um projeto para a sociedade. E li, então, Isaías 65, 17 a 25, que fala que haveria um tempo em que quem plantasse colheria, quem construísse moraria, novo céu, nova terra. Quando eu terminei, um jovem se acercou de mim, talvez uns 22, 23 anos, para dizer que essa profecia era para o milênio, não para agora. Preocupante. Preocupante e revoltante, porque Jesus disse claramente que veio para evangelizar os pobres e proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ao longo de 20 séculos, nós temos espiritualizado cada palavra de Jesus nesse texto e em outros. Então, dizemos que os pobres são aqueles que não tiveram encontro ainda com o Salvador. Os cativos são aqueles que se encontram domados pelo vício. Os cegos são os que não querem ver a bondade de Deus. E os oprimidos são aqueles que estão possuídos, possessos por Satanás. Podemos, lendo o texto, honestamente concordar com essa interpretação? Aquela profecia que mencionei do jovem que me abordou tem 20 séculos, 27 séculos, na verdade. E ainda é lida de tal modo que simplesmente nega o que ela diz. Porque, é claro, na sociedade que o Deus eterno deseja, os trabalhadores, abro aspas, construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Como podemos espiritualizar e temos feito este projeto? O que é que nós fazemos quando o próprio Deus eterno revela o seu modo de agir? Salmo 12:5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados,
Eu me levantarei agora e porei a salvo aquele que anseia por isto. Por isso, os autores bíblicos afirmam que Deus faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Deuteronômio 10, 18. Deus faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. É o Salmo 146. No entanto, quando chegou ao Brasil, apesar de toda a palavra de Deus, o cristianismo, no caso católico, muito pouco ou quase nada fez para tornar essa nossa terra uma nação de oportunidades iguais para todos. Depois de ter se tornado um segmento quantitativamente relevante, o cristianismo evangélico no século 20 e 21 não tornou melhor o nosso país. Diante da omissão, talvez perversão da palavra de Deus, o Eterno deixa claro o que é que ele deseja daqueles que o amam. Quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Mas ainda, mesmo texto de Isaías 58, repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Olhando para o povo de Israel, e não tenho dúvidas que olhando para nós, Deus declara fortemente: eu odeio e desprezo as suas festas, e com suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Porque o que ele quer, Amós 5, em vez disso, é que corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. E a pergunta que não pode calar é: o que temos feito? Para uns, a religião é o ópio do povo, temos ouvido essa crítica. Para outros, religião é para governar, para cooptar os incautos, como se estivesse do lado dos que têm fé. Ainda há alguns que certamente pensam que religião é para enriquecer, e as práticas mostram que, infelizmente, na vida de muitos, esta é uma verdade. Quando Jesus nasceu, os governos usavam religião para oprimir, mas ele veio para trazer liberdade. Sua gente e seus governantes faziam da religião um negócio. Escondidos pelos espetáculos que proporcionavam às pessoas, os reis se enriqueciam e oprimiam, enquanto faziam girar a roda dos espetáculos que proporcionavam. Todos gostavam, porque mantinham tais práticas longe às exigências de Deus. Então, podiam fazer o que bem quisessem. Antes mesmo de Jesus, um profeta, Amós, teve que gritar em praça pública que Deus não aprecia festas, solenidades, holocaustos, ofertas, sacrifícios e melodias. Já lemos parte desse texto. Se essas manifestações não partirem de pessoas compromissadas com a causa da justiça. A adoração sem empenho pela justiça não passa de um esforço inútil para enganar a Deus. Depois de Jesus, citei um antes, agora um depois, outro profeta, Tiago, demonstrou que nós corrompemos a religião quando nós a tornamos algo apenas individual e vertical, quando ela tem que ser individual, vertical e horizontal. Se a nossa religião não for uma experiência de fazer a justiça correr como um rio, Amós, essa nossa religião
aborrecerá o coração de Deus. Religião, portanto, é sobre justiça. John Wesley magistralmente escreveu. Todo projeto para refazer a sociedade que não se importa com a redenção do indivíduo é inconcebível. E toda doutrina para salvar os pecadores que não tem o propósito de transformá-la em guardiã contra o pecado social é inconcebível. O profeta Miqueias, século VII a.C., resumiu o que é que Deus deseja para todos nós. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele, o nosso Deus. Quando aqui esteve, Jesus colocou em prática de modo perfeito esses requerimentos divinos para nós. De igual modo, nós devemos buscar a mesma perfeição na nossa vida. A pergunta é, o que é que Deus espera de mim e de você? Primeiro, na primeira pessoa, aplique para você. Primeiro, Deus deseja que eu seja justo, que eu pratique a justiça, que eu promova a justiça, que eu me associe àqueles que defendem a causa da justiça. Justiça tem a ver com envolvimento, com empenho, com construção de uma sociedade melhor, para que mais pessoas possam experimentar a alegria de viver. Ser cristão, portanto, inclui uma participação nas causas da justiça e uma indignação contra a injustiça. Ser cristão é entender que a luta pela justiça é parte da fé. Não é ser alienado com relação às questões sociais, sobretudo com relação às crianças e aos pobres em geral. Ser cristão demanda a prática da justiça, que não é teórica, mas é feita de palavras e também de ações concretas de envolvimento, de prática, colocando nosso corpo, nosso bolso, nosso tempo, a nossa vida a serviço da justiça. Em segundo lugar, Deus espera de mim e de você a prática da misericórdia. Vamos pensar. A justiça é algo estrutural. A misericórdia é algo individual. É um exercício. Ser misericordioso é, diante da dificuldade do outro, seja essa dificuldade espiritual, emocional ou material, tratar este outro como se o sofrimento dele fosse meu, seu. Jesus pregou um sermão em que diz que quando você deu ao pobre um copo d'água, você deu esse copo d'água a ele. As pessoas perguntaram, está na Bíblia, quando é que tivemos com sede, tivemos nu, preso, enfermo, com fome? Ele disse, quando você viu quem estava nessa condição e o socorreu. Isto é misericórdia, que não é algo adicional à fé, mas é algo intrínseco, interno, indispensável a esta fé. Por isso, Tiago nos lembra que nenhum de nós pode dizer que tem fé e não experimenta misericórdia em relação ao seu próximo. Terceira coisa que Deus pede de mim e de você, nós devemos praticar uma religião que agrada a Deus, e isso é viver de modo humilde. Estou aqui, claro, com Miqueias na cabeça, que segundo a Bíblia é considerar o outro como superior a si mesmo. Estou pensando aqui nas cartas de Paulo. Quando o outro é superior a mim mesmo, eu me porto de um modo humilde. Quando o outro é inferior a mim mesmo, eu me porto como alguém arrogante, que se considera mais do que o outro, como alguém que não é igual. Mas quando ele é superior a mim mesmo, sabe mais do que eu, tem mais do que eu, então eu me porto diante dele de modo humilde. Essa é a posição. Quando eu me coloco como humilde, a relação é diferente. Temos, portanto, um desafio. Queremos fazer o que Deus espera de nós? Devemos promover a justiça, sentir e agir com misericórdia e nos tratar uns aos outros de modo humilde. Nada disso é feito apenas de palavras. Tudo isso só acontece
quando a partir de nossa consciência, nossas mãos, nossos pés, nossos corpos se movem em direção ao outro. A religião cristã, Wesley mais uma vez nos diz isto, é essencialmente uma religião de caráter social. Sem esse envolvimento, sem essa misericórdia, sem este relacionamento humilde, nós não estamos fazendo aquilo que Deus requer de nós. Peçamos a Ele que nos ajude a viver conforme Ele deseja que nós vivamos. Eu sei que você quer um mundo justo. Sabe onde esse mundo começa? Na sua casa, na minha casa. Se temos pessoas que prestam serviços em nossa casa, fixos, diaristas, temporários, precisamos avaliar como tratamos estas pessoas. A primeira coisa que podemos fazer é agradecer por eles, porque a sua colaboração nos liberta para fazer outras coisas. Temos que ver, mais ainda, esses colaboradores como pessoas dignas, mesmo que mais pobres do que nós ou menos instruídas, essas pessoas do que nós. Devemos nos interessar pelos seus direitos e orientar essas pessoas quanto aos seus direitos, para que eles possam alcançar a perspectiva de viver também na perspectiva do dever. É nosso dever fazer isso por eles. Claro, talvez o mais fácil ou o mais difícil, nós temos que lhes pagar direitinho a remuneração combinada, sem atrasar. Temos que tratá-los como gostaríamos de ser tratados. Se nós pudermos, devemos ir além da lei, não procurar uma brechinha na lei para pagar menos. Devemos assumir que eles, homens e mulheres, que prestam serviço a nós, são pessoas que precisam. Mas nunca vamos humilhá-los, reclamar, por exemplo, da comida que comem em nossa mesa. Já ouvi casos que, no final do mês, o empregador vai pagar ao seu empregado e desconta a comida que ele comeu. Essas pessoas têm a dignidade que o Criador lhes conferiu e nós não podemos tirar deles tal dignidade. Deve ecoar em nossa mente as sagradas palavras: não se aproveitem do pobre. Vou repetir. Não se aproveitem do pobre e do necessitado. Deuteronômio 24. A prática da justiça é o recurso dos poderosos. A prática da injustiça, me corrigindo aqui, é o recurso dos poderosos para manterem o que arrancaram. Os governos existem para administrar a justiça e tornar melhores as vidas dos cidadãos, mas muitos acabam sob o controle de aves de rapina, teleguiadas por grupos interessados tão somente em proteger os seus interesses. As empresas existem para organizar as trocas, para que continue havendo produção e consumo, compra e venda, trabalho e remuneração, progresso e satisfação, mas muitas aviltam as relações de trabalho e tratam as pessoas como se fossem mercadorias por meio do engano, ao ponto de escravizarem mentes e mãos. As pessoas existem para tratar as outras como iguais, mas algumas se acham melhores e se impõem pela força da palavra, do músculo ou do dinheiro. Então, quando a injustiça dói em nós, precisamos publicar a nossa dor. Quando a injustiça dói nos outros, devemos sentir a mesma dor. A algema que oprime o homem diminui todos os homens. Devemos ser enfáticos na luta contra a injustiça sempre que for praticada, não apenas contra nós, mas também contra os outros. Assim, antes de gritar contra a injustiça, devemos primeiramente ponderar se ela foi realmente cometida. Devemos nos levantar contra a injustiça, filho do casamento entre a crueldade e a omissão. Devemos nos unir aos que buscam os ideais da justiça, guardando nossas diferenças. Devemos agir com sabedoria, que não esqueça o que se pretende e que empregue os melhores métodos para a reparação da injustiça.
Devemos refletir sobre os nossos gestos, para ver se são justos, atentos, para não nos tornarmos aquilo que nós condenamos. Ao longo da experiência humana, cheia de pecado e graça, generosidade e crueldade, desigualdade e justiça, arrependimento e arrogância, os que aperfeiçoam a sociedade são, muitas vezes, lemos isso em Hebreus 11:38, considerados indignos. A justiça, vamos lembrar, é peregrina, porque ela é acossada pela truculência, torturada pela mentira, menosprezada no engano, amordaçada pela violência, afligida pelo medo, enviada ao deserto, silenciada à força. Por desejarmos o triunfo da justiça, chegamos a imaginar que haveremos aplaudida de pé pelo auditório da humanidade, que vezes sem conta mitifica os maus. Tristemente, a realidade pode ser muito mais amarga do que supomos. Por isso, aprendi isso há muitos anos e gosto de repetir, que a injustiça é o maior desafio humano à bondade e à santidade de Deus. A injustiça é a vitória do mal. O mal vence, mas porque Deus existe e age, o mal perderá no final. Pode ser que em nossa micro-história não vejamos a justiça acontecendo em nosso favor, que certamente dói, mas na macro-história ela acontecerá em benefício de muitos. Isso nos anima. Quando nós somos as vítimas, a dor da injustiça pode ser imensamente pesada para a alma e para o corpo. Nesse caso, teremos que fazer uma escolha: existir como derrotados ou viver como vitoriosos. Nós não podemos permitir que os malvados nos digam como é que nós iremos viver. Eles podem nos calar, mas interiormente podemos continuar cantando, como Paulo e Silas na cadeia. Vencemos quando vivemos na certeza da promessa que Deus tem o melhor para nós e fará justiça. A Bíblia está cheia de versículos sobre isso. É uma questão de tempo, porque Deus está vindo e vai implantar o seu definitivo reino. Eu aqui termino, você pode ler mais outras palavras minhas sobre esse tema. Eu volto então para sintetizar aquilo que nos propusemos hoje. Qual é o mundo que eu imagino? Qual é o mundo que eu desejo? O que eu tenho feito para que esse mundo que eu imagino ou desejo aconteça? Esse mundo que está aí, com esse tipo de relações, é o mundo que nós queremos para nós, nossos filhos, nossos netos? Não, não pode ser. Não pode ser. O que nós temos visto é gente aviltada, é gente destruída. Isso é um desafio, a bondade e a santidade de Deus. Ele, então, nos chama para entrarmos no seu reino, proclamarmos este reino, anunciarmos este reino e vivermos segundo os valores deste reino. A começar em mim, eu digo a começar em você, haverá paz, e só haverá paz quando houver justiça, e só haverá justiça quando houver igualdade de oportunidade para todos. Percorremos um caminho, e esse caminho tem que terminar com corações plenos do desejo que esse mundo seja melhor. Aprendi uma frase há muito tempo com o teólogo Eduard Schleiermacher. Ele disse o seguinte, estou citando aqui de memória: nós nunca iremos construir na terra o reino de Deus. O reino é de Deus. Ou nós nunca iremos fazer com que esse mundo seja justo, em que as estruturas desse mundo
sejam estruturas justas, mas isto não nos exime de lutar para que o mundo em que vivemos seja melhor para nós mesmos e para os outros. Enquanto olhamos para o futuro que Deus está construindo e vislumbramos esse futuro já construído pela fé, há um caminho a ser percorrido e Deus nos chama para percorrer juntamente com Ele. Sim, os pobres sempre os teremos conosco, não para nos conformarmos, porque há pobres, porque há exploradores. A Bíblia não sacraliza a desigualdade, reconhece que ela existe e nos chama para enfrentá-la, para lutar contra ela. Vamos nesta? Na sociedade dos meus sonhos, há igualdade para todos, justiça e paz. E ela começa quando eu pratico a misericórdia, quando eu me indigno com a condição desfavorável, injusta do meu próximo. Ela se realiza quando eu faço o que estiver ao meu alcance com as minhas mãos, com os meus braços, com os meus pés, para que o mundo seja melhor para todos. É isso que Deus quer de mim, Deus quer de nós. Vamos juntos? Eu sou Israel Belo de Azevedo, aqui na Academia da Alma 2.0. Esperamos nos ver em algum outro momento. Até lá!